Olá, meus caros alunos do nono ano, o professor Cláudio aqui com vocês novamente para trabalhar no nosso último assunto aí. Bom, nós temos aí hoje a interpretação, né, e conhecer aí as tabelas e gráficos, mais especificamente os gráficos, tá bom? Vamos lá então. Apresentação gráfica, né? A apresentação gráfica é um complemento importante da apresentação tabular. A principal vantagem de um gráfico sobre uma tabela é o fato de que ele permite uma visualização imediata da distribuição dos valores observados, né? Olha só, os gráficos, né, nesses tipos de gráfico que nós temos o cartograma, que são mapas geográficos, que vocês devem observar aí nos livros de geografia, tem bastante, em que a frequência das categorias de uma variável são projetadas nas áreas específicas do mapa. Muito bem. Gráfico de barras e gráfico de coluna são indicados para representar séries categóricas, variáveis qualitativas e séries geográficas. Muito bem, olha só. Aí nós temos um gráficozinho de barra, né, que a gente observa aqui, ó. Tem um número de série, né, número de alunos por série e a quantidade desses alunos. Então, por exemplo, se a questão vier pedindo qual a porcentagem de alunos que estuda o sexto ano, sexta série, né, que antigamente era o quinto ano. Então, vocês iriam somar todas essas quantidades aqui, que seria o 100%, né? Olha só. Então, o total seria o 100%. Todos esses aqui somados seria o 100%. O total é o 100%. E aí você faria o quê? Pegaria onde a pergunta foi específica do gráfico, viria a quantidade aqui desses alunos, 4 milhões, e 4 milhões bora usar um estudo que a gente já fez aqui, né? 4 10 elevado a sexta. E aí x. O total seria os milhões dos alunos aqui, total, todos eles aqui, ó, esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Inclusive esse, mais esse, mais esse, mais esse. Todinho seria o total. 100%, os 4 milhões seria o x. Multiplicaria cruzado aqui e encontraria a porcentagem de alunos que estuda a sexta série, tá bom? Bora ver aqui então esse aqui. No gráfico abaixo aqui, nós temos o gráfico de barra. Como você conecta seu computador à rede elétrica, né? Como eu conecto? Direto na tomada, então digamos que aqui deu 60 pessoas. Filtro de linha, 160 pessoas. Estabilizador de voltagem, ó, exatamente 225. E no no break, metade aqui, né? 75 aqui, metade 150, 70, 80, passou 90. Vou colocar aqui aproximadamente 90. Muito bem. Se a pergunta fosse do problema, qual o total de pessoas, né, entrevistadas? Aí então você faria o quê? 225 mais 160 mais 90 mais 60. Bem rapidinho aqui essa soma para nós aqui. 5 6 15 6 6 12 21 23 vai 1 2 3 4 415. Então isso aqui seria o total de pessoas entrevistadas, né? Esse mais esse mais esse mais esse. Na hora de querer pegar os números aqui, ó, se eu tenho uma interpretação de gráfico, eu tenho que fazer o seguinte:
Aqui está o tanto de pessoas que foi entrevistada, daqui para cá. Esse daqui seria a medida aqui do gráfico, de 0 a 75, 150, 225 e 300. Então a pesquisa vai colocar aqui dentro o tanto de pessoas que utiliza direto na tomada do computador, foram 60 pessoas. Então se eu quisesse saber, por exemplo, quantas pessoas utilizam a tomada, os 435 seria 100% das pessoas. Nós acabamos de ver como é esse cálculo, né? E aí, aqui seria 60 e aqui x. X é igual 60 vezes 100, 6.000. Dividido por 435. Vamos pegar só uma casinha decimal aqui, só para a gente ver quanto é que daria isso aqui, né? Vezes 2 dá 8, vezes 3, bora ver, vezes 3 dá 1.200, vezes 4 está longe ainda, vezes 5, 7, 8, 32, bora ver, vezes 10. 11. Bora ver vezes 11. Quanto daria aí? Bora ver. 4, 35. 4, 35. 5, 8, 7, 4. Tá longe. Vamos ver. A casa do 20 passou. Bora ver. 15. Esse 15 vai. 25 vão 2. 15, 17 vai 1. 20, 21. 5. 3. 4. Olha só. 5, 12 vai 5, 6. Passou, né? Então, aproximadamente aí, olhando assim de longe, 14%. Muito bem. Beleza, meus caros alunos? Isso seria uma pergunta específica se a questão que estivesse pedindo o número de pessoas que foi entrevistada e a porcentagem dessas pessoas que utilizam direto na tomada. Mas a questão pode pedir quantas pessoas utilizam a linha, quantas pessoas utilizam isso aqui e assim sucessivamente, né? Vamos adiante. Gráfico de colunas, né? Conhecendo aqui o gráfico de coluna, é só ler a informação aqui em cima. Modo de estudo para a prova de geografia. Olha só, as pessoas utilizam lendo silenciosamente o texto, 20 pessoas. Lendo em voz alta o conteúdo, 15, assim sucessivamente. Então nós temos aí mais um tipo de gráfico, que é o gráfico de setores, né? Utilizado para representar uma série categórica, variáveis qualitativas. Nesse tipo de gráfico, todo conjunto de dados é representado por um círculo e cada categoria é representada por parte desse círculo, isto é, um setor. Olha aí, temos aqui um gráfico de setor sobre a faixa etária, sobre grau de instrução, né? Olha só, analfabeto, a menor, pizzazinha aqui, fundamental, essa daqui, médio completo, olha só, 26,5, superior incompleto, olha só, 25,3, superior completo, né? 36,3 e, olha só, pós-graduação, 9,8, que é um pós-graduação. O professor faz o curso, ele é graduado, quando ele termina a faculdade. Quando você faz uma pós-graduação, aí é depois que você se forma, né? Aqui nós temos também a renda média, um gráfico que expressa a renda média. Cada porcentagem dessa representa uma quantidade, né? Por isso que é chamado setor. Avaliação sobre negócios gerados, olha só.
cada legendazinha você vai vir e interpretar e vai estar expresso aqui no gráfico, tá bom? Outro gráfico de setor, só que esse aqui mais o desenho mais completo, ou seja, junto aqui, né, todo emendado, mas as informações estão aqui, ó. Distribuição das dissertações, teses segundo linha de pesquisa. Ação cultural. Olha só, olha a legenda e olha a porcentagem. Aqui, ó, a legenda, essa aqui. E aqui a porcentagem. Então, rosa, essa daqui, né? O azul, esse aqui. E assim sucessivamente, né? Você interpreta com a cor, né? E a porcentagem vai vir aqui, é o valor que você pode depois calcular cada valor ou setor desse gráfico aqui com as informações do problema, tá bom? Beleza. Próximo, um gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias sequências de dados ou plotam dois grupos de números com uma sequência de coordenadas x, y. Muito bem. Olha só. Então nós temos aqui o que esse gráfico nos mostra aqui, ó? Essas dispersões aqui referem-se a esse ano aqui, né? Daqui para cá. Aí então aqui foi a incidência, uma só, abaixo de 3,0, 4,0, olha só, foi subindo até, não chegou em 4,5, ficou aqui entre 4,3, 4,4, né? Aqui já é 4,5. Uma só incidiu aqui perto do 5, um pouquinho maior do que 4,5. Então 4,6, por exemplo, né? Então isso são gráficos de dispersão. Isso aqui você interpretar e onde é que está a linha dele aqui, ó. Então se ele quisesse, por exemplo, saber que ponto é esse aqui, a data está aqui, 17/9. Então a incidência 2,5, né? Outro gráfico de dispersão, esse aqui também é específico. Se eu quisesse saber, por exemplo, bora pegar um aqui, esse aqui, esse quadradinho aqui. Aqui está 1,3 e tinha que incidir aqui, né? Ó. Aqui, ó. E aqui. Então, 1,3. Então aqui seria 1,2,5. Então 1,25, por exemplo, né? 2,5,8. Certo? Isso aí. Gráfico de linhas, também muito usado, né, em provas. Vocês vão ver em prova de vestibular, no Enem, no ensino médio tem bastante desses gráficos aqui, tá bom? Para vocês interpretarem. Então, olha só. Movimento de processos no tribunal, primeira instância, balanço dos últimos 10 anos. Muito bem. Entrados, findos, pendentes. Nós podemos ver que os findos, né? Eles são os menores, ó, os que finalizaram. Os que estão dando a entrada e os que estão pendentes, olha só, estão numa ascendência. Estão passando de 1,5 milhão, né, de processos. Isso até 2005, aqui são os anos, tá, gente? Ano de 1996 até 2005. E os processos aqui, ó. Entrados, findos e pendentes. Outro gráfico de linha, aqui mais específico também. Então vocês percebem que
todo gráfico ele é lido por inteiro, né? Você tem uma informação aqui, você tem informação aqui que são os meses do ano e você vai ter aqui os valores. Pode alterar essa ordem também, mas é só perceber, ó, meses, tá aqui os meses, aqui é os meses. E aqui são o número de livros vendidos. Janeiro, 300, aqui ó, 300. Fevereiro, 250, olha só, fevereiro, né? E assim você vai interpretando. Se a questão pedir lá, por exemplo, qual a média de livros vendidos entre março e abril? Muito bem, já estudamos média, então nós vamos lá, ó. Pega aqui 400 mais 600 e divide aqui por 2. Então a média será 1.000, né? Ó, 600 mais 400 dá 1.000. Dividido por 2, 500 livros foi a média. Muito bem. Aí o professor pode colocar algumas questões para vocês, colocar exercício, né? Explicar mais exemplos, tá bom? Por enquanto nós vamos ficando por aqui. E aí vocês tirem a dúvida com o professor de turma ou coloquem aí nos comentários que a gente está aqui para tirar para vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Bons estudos a todos. Fiquem com Deus.